palmas. Este é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados, sim. Ele é a salvação aos oprimidos. Venham e bebam a um lugar aqui. Venham e bebam a um lugar aqui. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei que sou o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Vamos juntos. Este é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados, sim. Ele é a salvação aos oprimidos. Venham e bebam a um lugar aqui. Venham e bebam a um lugar aqui. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei que eu sou o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Com cravos em tuas mãos me trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti. Com cravos em tuas mãos, Trouxe a salvação. Sou livre em ti, sou livre em ti. Diga, a morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti.
sou livre em ti. Aplauda ao Senhor. Somos gratos, Pai, por esse momento. A gente é grato por essa mesa posta à nossa frente, Deus. A mesa que traz reconciliação, a mesa que nos salva, Pai. A mesa que nos traz para mais perto de Ti. Tu és o nosso esperança de um novo dia, Pai Santo. Nós queremos louvar. Recebe a nossa adoração. Deixa eu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Diga, eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E
ti eu nada sou. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Nosso prazer, Senhor, seja sempre estar na Tua presença. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá diariamente de ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Que esse momento, Senhor, possa ser prazeroso, que nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença. Que hoje, Senhor, nós possamos estar com o coração aberto, Senhor, para receber aquilo que a Tua palavra tem para nós. Que esse momento, Senhor, da ceia do Senhor também possa ser um momento de restauração da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, entregar verdadeiramente o nosso viver a Ti, Senhor, de uma forma que realmente seja do Teu agrado, Deus. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar boa noite para você, dizer da alegria em que temos de receber cada um de vocês aqui entre nós, especialmente para você que eventualmente possa estar nos visitando na noite de hoje. Se você é essa pessoa que está nos visitando, eu quero dar uma boas-vindas ainda mais especial, por entender que você está num ambiente novo, e todo ambiente que é novo, todo local novo, e tudo que é novo causa uma espécie de o que vai acontecer lá. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Nós estamos felizes porque você venceu essa barreira inicialmente e está aqui conosco. E nosso desejo é que você se sinta muito à vontade no nosso meio, que você tenha a alegria de ter vindo, e quem sabe você possa sair daqui dizendo assim: poxa, foi muito bom eu ter ido. Muito bom não só pelo ambiente, pelas músicas, mas principalmente porque Deus falou comigo. Eu espero que essa seja a convicção do seu coração, que hoje você possa ser visitado por Deus. E essa é uma das mais belas expressões de alegria. Na semana passada, nós tivemos um pregador que ele leu um texto que está em Salmo 67. E eu queria ler somente um versículo. Só o primeiro versículo, Salmo 67. Esse foi o tema da pregação. Eu não vou pregar nesse texto hoje, fica tranquilo, é outro texto. Mas eu queria ler para você o versículo 1 do Salmo 67. Estou folheando aqui, mas já estou chegando. Cheguei. Na tela foi mais rápido que eu. Diz o seguinte, Salmo 67, versículo 1: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí está escrito uma pausa.
Por que está escrito uma pausa? Porque na verdade essa é uma poesia. Isso não é simplesmente um texto, mas isso é uma poesia. Isso tem uma rima, isso tem uma métrica, isso tem uma entonação para se meditar. Mas claro que quando a gente traduz, né, para o português, sai do hebraico e vem para o português, a gente perde um pouco. Mas tem uma riqueza muito grande no Salmo 67, no versículo 1, que ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu não sei qual é a sua definição de bênção. Eu não sei como você diria ou explicaria para alguém o que é bênção. Geralmente, o primeiro momento em que a gente pensa bênção fala de coisas materiais, terrenas, e a gente identifica alguém abençoado dessa forma. Mas nesse mesmo texto, no versículo 1 ainda, ele explica o que é bênção para o povo de Israel. A bênção está na parte B do capítulo do versículo 1. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que é faça resplandecer o seu rosto sobre nós? A gente não entende isso quando lê no primeiro momento, mas o que o salmista está dizendo é que a maior bênção que ele tem é quando o rosto de Deus reflete no rosto dele. E por que um rosto que reflete no outro? Quando Moisés ele passou 40 dias, ele recebeu as leis no Monte Sinai, ele passou tanto tempo na face de Deus e perante Deus, que quando ele desceu de lá, a Bíblia diz que o rosto dele estava como? Você lembra desse detalhe? O rosto dele estava iluminado. Significa dizer que ele estava na presença de Deus, que o reflexo do rosto de Deus resplandecia no rosto dele. E por que essa é a maior bênção que tem? Porque ele diz que ele estava muito perto de Deus. Ele estava falando com Deus face a face, de modo que Deus iluminava ele. E significa dizer: Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ó Deus, me dá a alegria de ter o Senhor caminhando face a face. Me dá a alegria de ter uma intimidade tão estreita contigo, que a luz que tem no meu olhar é uma luz não minha, mas é uma luz refletida a partir daquilo que eu recebi. Isso é definição de bênção. O Senhor está me vendo, Ele está me percebendo, Ele está com os olhos voltados para mim, Ele é próximo a mim. Isso é bênção. Bênção é quando o rosto de Deus reflete no nosso rosto. Então isso é muito especial, e eu estou falando isso porque nós temos muitas coisas a agradecer. O rosto de Deus, a face de Deus está se refletindo na nossa face. E as pessoas estão vendo não quanto somos brilhantes ou reluzentes, mas elas estão, na verdade, percebendo o reflexo de Deus na gente. E é esse o propósito da nossa igreja: tornar Cristo conhecido. Significa dizer que nós precisamos ir, e quando nós formos anunciando Jesus para onde nós formos, as pessoas não prestem atenção exatamente em mim, mas no que reflete de mim, naquilo que eu mostro, daquilo que eu já recebi. E eu espero que você também tenha essa convicção. E aí uma reflexão que fica já primeiro é: o que as pessoas estão vendo em você? Você está refletindo o quê? E você tende a refletir aquilo que você tem gastado tempo. O que você tem gastado tempo, que você tem absorvido? Naturalmente você reflete isso. Naturalmente é isso que você vai mostrar, porque é o que você está recebendo. E eu espero que a gente possa refletir Cristo. Eu espero que as pessoas encontrem a luz na nossa vida. E esse é o momento em que nós dedicamos as nossas ofertas e dízimos nessa igreja. E as ofertas, elas têm um papel de manter esse trabalho e proclamar o Evangelho de Deus para que mais pessoas possam conhecer. E aí eu tenho uma palavra de gratidão para a igreja. Uma palavra de gratidão porque nós temos sido muito abençoados pela generosidade, pelo compromisso dos irmãos. Você que tem ofertado nessa igreja, você que tem entendido, que tem recebido e agora tem transmitido do Senhor. Nós queremos muito agradecer, porque a sua contribuição não só simplesmente se transforma em algo bom para essa comunidade, mas abençoa outros povos, outras comunidades, outros trabalhos missionários. E graças a Deus por você. Mas eu tenho uma convocação. Primeiro uma gratidão e agora uma convocação. E a convocação a primeira está na tela, para que você também possa contribuir. Talvez você ainda não já não tenha um compromisso de contribuir, mas eu quero encorajar você a assumir esse compromisso de levar o Evangelho para as mais pessoas, que mais pessoas conheçam Jesus. Mas eu tenho um outro tipo de contribuição, enquanto você pode ofertar mediante ao QR Code, eu tenho um outro tipo de contribuição. Esse ano o nosso Natal vai ser diferente em nossa igreja, algumas coisas diferentes.
E aí eu queria convidar você a participar, contribuindo da seguinte forma: você tem roupas para doar, você tem brinquedos para doar, e você tem utensílios domésticos. 3 coisinhas, se você tiver em sua casa em bom estado e deseja contribuir com um Natal que a gente vai preparar nessa igreja e se envolver, eu quero muito que você possa preparar isso em casa e trazer, quem sabe no próximo domingo, se você puder estar aqui com a gente, ou para aqueles que estão nos pequenos grupos ao longo da semana, podem trazer também. Então são 3 coisinhas que eu quero convidar você a colaborar: roupas, brinquedos ou utensílios domésticos, tá bom? Então fica esse convite. O mês de novembro a gente vai poder receber. Se você, por exemplo, vier e trouxer no próximo domingo, ou quiser uma ajuda para carregar o que você está trazendo no carro ou no Uber, o pessoal da recepção vai estar pronto para receber você. E primeiramente a gente vai concentrar na sala da central, que é a primeira sala ali, e depois a gente vai arrumar e guardar melhor. Então fica essa convocação para você contribuir, ofertar e participar. Nós vamos orar. Nós vamos poder também ofertar na casa do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra bondosa. Que o Teu rosto reflita sobre o nosso rosto, Pai. Que as pessoas possam ver Jesus na nossa face. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Saber que Deus está nos vendo, saber que Ele se reflete ou se mostra para a gente, e que nós possamos testemunhar do Senhor para as outras pessoas. Senhor, que nós tenhamos sabedoria para usar desses recursos, dessas colaborações, para que mais pessoas tenham encontro com Tua face, que mais pessoas possam ser alcançadas por Ti. Agora, Senhor, que nós vamos dedicar nossas ofertas financeiras ao Teu altar. Que o Senhor receba como uma alegria, como um sinal de gratidão, expressão de gratidão, não de obrigação, mas como expressão da generosidade que reconhecemos que temos recebido de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então você pode ofertar, não vai ter ninguém aqui à frente, você pode fazer parte desse momento. Mas ao longo desse período eles vieram inicialmente cumprir uma tarefa, um compromisso de trabalho. Mas eu acho que eu posso dizer isso para eles, eles talvez depois tenham a oportunidade de falar, mas eles foram surpreendidos porque ao chegar em Manaus parece que Deus também tinha uma agenda marcada para eles. Eles parecem que eles tinham vindo pensando numa única tarefa que foi bem executada e Deus ajudou muito. Mas parece que nesse processo teve um encontro que não atrapalhou em nada, pelo contrário.
que vários testemunhos, né, Tiago, que quando a gente se entrega a Deus, Ele nos conduz a conectar com pessoas, a conectar com ambientes, a conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas. E o que eu posso dizer é gratidão de tudo aquilo que eu aprendi no Amazonas, Manaus, me acolheu a nossa família, acolheu a todos nós com algo que a gente não esperava, que é uma abertura muito grande. E lá fora, do outro lado do rio, a gente não tem essa cultura tão vem cá para dentro, a casa é sua, fique à vontade. E a gente sentiu isso é um aprendizado muito grande para nós. No primeiro momento era até estranho, falei, esse pessoal tá assim, né, abrindo demais pra gente. Mas isso é quente, é gostoso, e todas as pessoas que a gente conectou são muito sinceras, né, nessa abertura, no acolher, em ensinar, em aprender. E isso foi muito bom, e a gente só tem essa gratidão realmente, gratidão com a igreja que nos acolheu de uma maneira muito grandiosa, conexão mesmo com Deus e com todos que estão aqui. Então muito obrigado, Tiago, por esse momento, tá? Por essa oportunidade. Obrigado. Boa noite. Gente, eu acho que eu vou chorar, mas é que é de muita alegria. Estar aqui é fruto de muita oração. E eu quero que vocês saibam de algo. Existe um Deus e Ele olha por nós. Aquelas orações que parece que está demorando demais ser ouvidas, na verdade elas estão sendo preparadas. E é no silêncio que Deus trabalha. Eu vim de um lar cristão, e tudo que a gente às vezes aprende de Deus, a gente pode se aprofundar ainda mais. Porque Deus é nosso Pai, mas Ele é aquele Pai amoroso. Ele é justo, Ele é fiel. E Ele quer só nos amar, nos salvar, nos levar um dia para estar com Ele na eternidade. E poder estar com a minha família aqui é, de fato, um presente muito grande. Obrigada. Não estava preparada, tá? Sabia que eu iria me emocionar, porque eu amo muito Jesus e ver meus filhos e meu esposo aqui, de fato, é uma alegria muito grande. Obrigada, continuem firmes, a gente vai vir visitar, tá bom? Queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar por eles. Queria que você abençoasse a vida deles, estendesse a sua mão, estender para abençoá-los. Nós vamos colocar a vida das crianças também, Catarina, Ravi, Nolan. Vamos orar. Ora você também, fala também as suas palavras de bênção sobre essa família. Querido Deus, obrigado, Pai. Nós também nos juntamos com a alegria que eles têm, de nós também termos em recebê-los aqui, sermos igreja com eles. Aquilo que o Senhor tem começado a fazer, que o Senhor continue essa boa obra, e nós sabemos que o Senhor é fiel para fazer. Leva-os em segurança, em proteção, que eles possam falar daquilo que ouviram e receberam, não simplesmente da nossa cultura, da nossa culinária, do nosso povo espiritual, mas que eles possam falar do Cristo, conhecer, proclamar Jesus para onde eles forem. Que a tua bondosa mão continue sobre a vida deles. E que eles possam, aonde o Senhor levá-los, continuarem propagando Jesus e tornando Ele conhecido. Muito obrigado por a alegria que temos de recebê-los e de abraçá-los. Queremos a tua bondade, que o Senhor nos conceda a alegria de revê-los e encontrá-los e desfrutarmos dessa amizade que o Senhor nos permitiu iniciar aqui. O teu sangue nos une e nos torna família. Muito obrigado. Abençoa a cada um, que eles vivam para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar.
Amém. Que bênção, que bênção. Vou convidar você aí para um livro de Gálatas. Novidades hoje. Estamos no livro novo. Na verdade, nós não vemos o outro livro, senão esse, há umas 12 semanas. Então, não é muito novo para estarmos no livro de Gálatas. Eu espero que o tanto que nós estamos em Gálatas, você já abra rapidamente, já consiga folhear. Eu vou para lá também. Eu acho que a Bíblia já está. Você vai para o capítulo 5. Quando você vai para Gálatas, capítulo 5, eu tenho alguns avisos para falar para você. Quero falar para você, primeiramente, no próximo sábado, os voluntários dessa igreja. Atenção, voluntários, a conversa com vocês nesse primeiro momento. Nós vamos ter um encontro de voluntários. E aqueles que quiseram conectar, a última turma do Conectar também estarão aqui para se engajar e receber e ser igreja com a gente. Vai ser uma tarde de... Eu estou dizendo que vai ser a abertura das confras da nossa igreja, né? Final de ano tem muita confra. Então, próximo sábado, 17 horas, esteja aqui. Vai ser uma noite, vai ser um final de tarde, noite de testemunhos, vai ser um final de tarde de dinâmicas, vai ser divertido, a gente vai rever algumas coisas, vai receber algumas instruções, vai ser uma tarde e noite bem especial. Então, 1º de novembro, 17 horas, voluntários, conversa com vocês. Dia 15, e agora na tela, dia 15, a gente vai ter uma programação para mulheres chamada Summit Mulher. Dia 15, também no sábado, também às 17 horas. É um congresso específico para a mulher, falando sobre propósito, falando sobre impacto, sobre liderança. E você vai poder ouvir histórias acho que está falhando esse daqui. Você vai poder ser ensinado através desses testemunhos. Então, tem uma taxa de inscrição, você pode se inscrever por meio do QR Code, você pode participar conosco. Tem um desconto até o dia 9 de novembro. Então, até o dia 9 de novembro tem um desconto para você, mulher, se inscrever e participar. A programação está ficando linda, a gente está preparando, a gente tem um tempo de oração. E aí tem uma outra convocação. Essa programação é uma excelente oportunidade para você convidar suas amigas. É uma excelente oportunidade para você trazer pessoas que dificilmente viriam numa igreja, porque, calma, não vai ser um culto isso, não é um culto isso é diferente. Vai ter, eu não posso falar algumas coisas, mas vai ter um momento muito, muito especial. Vamos tentar a terceira opção aqui, né? Oi. Vai ter um momento muito especial, então, por favor, não só venha você, mas traga as suas amigas, convide as suas amigas para estar aqui. Vai ser uma programação que está ficando muito bonita, muito bem caprichosa e feita com muito detalhe para que você possa ser abençoado. Ainda no mês de novembro tem uma última agenda para toda a igreja. Então a primeira foi para voluntários, a segunda para mulheres, essa é para toda a igreja. Dia 29 de novembro a gente vai ter uma vigília aqui. E essa vigília ela inicia às 7h30 da noite, sábado, e termina à meia-noite. Aí é um cultão, né? Para quem não conhece esse termo vigília, é um culto mais estendido e é muito, muito especial. E a gente vai falar para você um pouco mais, mas já coloque na sua agenda, dia 29, num sábado, iniciando às 19h30, a gente vai até meia-noite. É uma programação muito, muito valiosa. E estou dando aqui a programação do mês de novembro. O mês de dezembro também vem muito cheio, mas eu falo para você num outro momento. Agora sim, Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quero que você me acompanhe nesse que é o texto, que é um trecho fundamental dessa carta, crucial dessa carta, e eu queria que você prestasse muito atenção e anotasse algumas lições muito preciosas desse texto. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que estará obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se de Cristo. Separaram-se de Cristo e caíram da graça. Deixa eu repetir o versículo 1 para que a gente entenda bem. Vocês que procuraram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça.
Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aqueles que o perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Versículo 12, último versículo. Quando a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Quanto a esse que os perturbam, quem dera que se castrassem. Bom, Gálatas é uma carta forte. Paulo tem uma caneta muito pesada ao escrever essa carta. Observa o versículo 12, o que ele está dizendo. Depois a gente vai entender um pouco melhor o que ele quer dizer com isso. Mas, tentando recapitular, você que tem estado conosco nas últimas semanas, o principal motivo que Paulo escreve essa carta é para tentar combater os falsos mestres, que diziam que para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, nós precisávamos de Jesus, mas também nós precisávamos obedecer algumas regras, e especialmente as regras judaizantes. E Paulo tenta combater esse ensino que é distorcido do Evangelho. Quem eram os judaizantes, para que você entenda? Os judaizantes, eles eram cristãos que insistiam em dizer para os gentios, ou seja, para os não cristãos, que eles precisavam guardar a lei de Moisés precisava ser cumprida, especialmente a circuncisão. E não somente a circuncisão, mas eles diziam, se você quer ter um relacionamento com Jesus e você quer ser aceito por Deus, você precisa de Jesus, mas você precisa ser circuncidado, você precisa guardar o sábado, você precisa seguir as festas judaicas, você precisa adotar os costumes alimentares do Antigo Testamento e usar símbolos e expressões judaicas como se elas fossem fazer com que isso você fosse aceito por Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas às vezes a gente não entende o que Paulo quer nos ensinar. Mas quantas igrejas que se dizem evangélicas estão voltando a fazer práticas judaizantes? A festa de tabernáculo acabou de acontecer, você viu aí? Você está entendendo o que eu estou falando já ou ainda não entendeu? É exatamente isso que Paulo está lutando. Quantas pessoas ainda vivem um contexto de achar que algumas práticas eu preciso cumprir para poder ser aceito por Deus? E as pessoas acham que precisam de Jesus, mas elas também precisam de algo mais, cumprir regras da lei de Moisés. E Paulo está aqui desde o primeiro capítulo tentando desmontar isso, porque isso é um falso evangelho. Algo que nós já falamos aqui ao longo dessa meditação em Gálatas. O perigo do evangelho, ou o contraponto do evangelho, não é o ateísmo. O contraponto do evangelho é o falso evangelho. O que nos perturba, o que nos preocupa não são os ateus, o movimento dos ateus. A gente entende, respeita. Mas o que precisa ser combatido pela igreja é o falso evangelho. Aquilo que parece muito com o evangelho, mas que foi distorcido e não é evangelho. Por isso que Paulo precisa ser muito cirúrgico para fazer essa divisão do que procede e do que não procede. Por isso que Paulo gasta muitos momentos repetindo e repetindo e repetindo. Talvez você diga, Paulo, você já falou sobre isso, por que você está repetindo isso? Por que você está escrevendo isso de novo? Por que Paulo repete tanto? Porque nós temos dificuldade de entender. Nós temos dificuldade de aprender. E uma das práticas da boa pedagogia, sim, é repetição, sim. Esclarecimento. Então, esses homens achavam que a nossa aceitação, ela diz respeito a algo que eu faço. Mas o Evangelho nos ensina que o que realmente importa é o que Jesus faz, e não o que eu faço. E aqui está o contraponto. O que importa para ser aceito de Deus não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Jesus faz na cruz por mim. Paulo deixa muito claro que ninguém é aceito por suas obras,
ninguém é aceito por suas tradições, ninguém é aceito por observações externas. Nós somos aceitos somente pela fé em Cristo. Grava isso. Somente pela fé em Cristo. Mas talvez você diga, claro que eu sei disso, eu já ouvi isso, eu nasci na igreja, eu já vi várias pregações falarem sobre isso. E aí minha pergunta para você e a pergunta que eu quero fazer inicialmente você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você é aceito por Deus? Você tem certeza, uma pergunta muito forte que me faziam desde a minha época de criança, quando eu ambiente de igreja. Você tem certeza que se você for chamado hoje, e chamado hoje significa morrer, você estará no céu? Que pergunta é essa? Porque essa palavra, Tiago, está tudo bem? Mas é exatamente esse o ponto. Isso é muito importante. Porque na verdade o que Paulo está tentando corrigir são dois evangelhos. Tem um evangelho que diz, eu faço e por isso sou aceito. E o evangelho de Jesus que diz, Jesus fez. E mediante aquilo que ele fez, eu sou transformado e redimido. Então, não dá para você ter o melhor dos mundos. Viver num contexto e pegar uma parte daqui e pegar uma parte dali. Não tem como. É exatamente essa questão que Paulo está tratando e que a gente vai tratar nesse texto daqui para frente. Mas eu sei que algo perturbou a gente até esse momento, quando a gente estava estudando sobre Gálatas. E qual foi a perturbação? Então quer dizer que não tem a ver com o que eu faço e com a minha obra? Então quer dizer que eu sou aceito pelo que Jesus faz, então eu posso fazer o que eu bem quero? Algumas pessoas bem intencionadas vieram conversar comigo e disse, mas pastor, será que eu posso fazer o que eu quero então? Se eu sou livre, eu faço o que eu bem entendo? Eu espero que você não saia nesse momento para tomar água, senão você vai perder uma parte importante do que a gente tem para falar essa noite. Porque, à primeira vista, pode parecer que o Evangelho, ele afasta todo incentivo para se levar uma vida santa. Quando Paulo prega sobre liberdade, dá a impressão no primeiro momento que ele não está encorajando as pessoas a viver uma vida santa, mas uma vida libertina. E é muito diferente. Portanto, nós chegamos numa parte muito crucial do texto. E daqui para frente ele será muito prático. Parece que ele gastou os primeiros capítulos para tentar corrigir o nosso pensamento. E uma vez corrigindo o nosso pensamento, agora ele vai corrigir algumas práticas. Paulo parece separar isso bem. Por que Paulo agora quer corrigir, primeiro corrigiu aquilo que nós pensamos e agora quer corrigir aquilo que nós agimos? Porque de nada serve nós mudarmos as nossas práticas se o nosso entendimento não foi transformado. Vai ser uma mudança muito superficial e temporária e não eterna. A religião, e aí qualquer religião, ela tende a se ocupar com as práticas externas. Ela tende a se preocupar em mudar por fora. Mas o Evangelho, ele tem o propósito de mudar de dentro para fora. Versículo 1, agora a gente vai analisar versículo a versículo. Fica comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deixa esse primeiro verso na tela. Permaneçam firmes na liberdade para que Cristo nos libertou. Claro, é óbvio. Se uma pessoa foi livre, foi liberta, ela é livre. Pode parecer que Paulo está repetindo e está sem argumentos rodando num determinado ponto, que às vezes parece não faz sentido, mas se alguém foi liberto, é porque agora ela é livre. Mas ele está dizendo que Cristo nos livrou para viver a liberdade. Que sentido é isso? Mas é justamente isso que deixa Paulo um tanto assustado. Porque tem muita gente que Cristo libertou, mas não está vivendo livre. Tem muita gente que foi liberta por Jesus, mas ainda não está vivendo a totalidade da sua liberdade. Conquistada por Jesus. Se você for prestar atenção, a Bíblia está dizendo que Cristo nos libertou. A Bíblia não está dizendo que Cristo irá nos libertar. A Bíblia está dizendo que a morte de Jesus na cruz, que já aconteceu, já nos dá liberdade. Nós estamos livres. E o que deixa Paulo perplexo e pensativo é por que então
que aqueles que confiam em Jesus não estão vivendo a liberdade. Porque parecia óbvio, mas não é óbvio. Por que então que a liberdade que foi alcançada em Jesus e obtida por Jesus já não está disponível? E por que a gente está vivendo escravo? A primeira coisa que Paulo se refere aqui não é uma liberdade, primeiro é uma liberdade de consciência. Ser liberto de ser aceito por Deus pelas nossas obras. E ser liberto da culpa, da consciência, da nossa incapacidade de cumprir e fazer boas obras. A religiosidade, ela é baseada em obra, e qualquer religião é baseada em obras. E ela diz assim: para você ser aceito por Deus, você tem que se esforçar para agradar esse Deus. Pensa aí, se não é verdade. Pensa aí se você não pensa assim dessa maneira. Que para você ser aceito por Deus, você tem que se esforçar para fazer a vontade desse Deus, para que Ele te receba. Mas o Evangelho é completamente oposto a isso. Completamente oposto. Por favor, guarda isso no seu coração. O Evangelho te liberta dessa culpa e dessa consciência de que você sabe que é incapaz de cumprir todas as regras estabelecidas por Deus. E no fundo, a pergunta que eu fiz para você é: se você morrer hoje, você vai para o céu? Você estará diante do Senhor, face a face? Porque se você vive na religiosidade, você não tem certeza. Você carrega talvez a possibilidade de estar se sentindo culpado. Eu vou te dizer por quê. Porque no fundo você acha que a sua salvação depende de você. Isso te perturba. Isso te coloca numa posição de desconforto. E é exatamente isso que Paulo está tentando corrigir. Cristo nos libertou. Por que você está vivendo preso? Por que você carrega a culpa? Por que você carrega medo do relacionamento com Deus? E outro detalhe nesse versículo que chama a atenção, na parte B: submeteram novamente a um jugo de escravidão. Tem muito cristão que foi livre em Jesus, mas voltou a se submeter a um jugo de escravidão. Continua vivendo uma vida escravizada. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos lembrar de a salvação está garantida, mas a nossa liberdade precisa de um compromisso. Para salvar, você não precisa fazer nada. Está errada a sua história, Tiago. Fica comigo no texto. Mas para viver a liberdade, você precisa. Para viver a liberdade, você precisa se comprometer com o Cristo que te libertou. Porque se você quiser viver liberdade sem Cristo, você vive escravidão. Se você quiser achar que a liberdade que Cristo te deu é para você fazer o que você bem entende, na verdade você não percebeu, mas você é escravo do que você bem entende. Então Paulo está tentando corrigir isso. Nós não perdemos a nossa salvação, mas é possível sim nós perdermos a nossa escravidão, a nossa liberdade para a escravidão. Versículo 2 diz o seguinte: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ouça bem o que eu digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Preste atenção. Ou você faz opção por fazer boas obras, ou você faz opção por Cristo. As duas coisas não dá. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá para vocês. E o que significa circuncidar? Na verdade, a correção de Paulo é sobre esse tema. Mas tem pessoas que dizem assim: se você achar que você precisa manter o sábado, Cristo de nada servirá a você. Se você achar que você deve cumprir ritos judaicos, Cristo de nada servirá para você. Se você acha que tem que manter as festas judaicas, Cristo de nada servirá para você. Porque são coisas completamente opostas. São coisas completamente opostas. Então parece que nós estamos diante de dois evangelhos. Duas maneiras de se relacionar com Deus. Ou a maneira judaizante, ou a maneira do evangelho de Jesus. Não dá para você encarar essas duas realidades. Você vai fazer opção. Então o evangelho, ele não é uma conquista humana, em que eu sou aceito por Jesus, mas eu também preciso me esforçar muito para agradar esse Jesus. Mas por outro lado, existe o evangelho de Jesus que diz que
o único desempenho que precisa acontecer é a morte e ressurreição de Jesus que nos traz vida. Qualquer outra coisa diferente disso é escravidão. E aí uma pergunta para você, como é que eu sei que qual desses modelos de evangelho eu estou vivendo? Como é que eu sei que eu tenho optado pelo evangelho do meu esforço ou o evangelho do esforço de Jesus ou da obra de Jesus? Dentre dessas duas maneiras, deixa eu perguntar para você. Você fica orgulhoso e você fica feliz com as suas boas ações quando você faz boas ações? Isso te deixa um tanto vaidoso? No fundo, você fica vaidoso? Então você está vivendo o evangelho do meu esforço. Mas o evangelho de Jesus, ele deixa os nossos corações não vaidosos e orgulhosos. Ele deixa os nossos corações humilhados. Porque não fui eu quem fiz e não sou eu quem faço. Foi Cristo que fez por mim e por isso eu agradeço e me humilho e me rendo. Então, como é que o seu coração fica cheio depois que você consegue fazer uma semana boa? Você fica humilhado e rendido ou você fica envaidecido? Você está confiando nas suas boas obras, no seu bom esforço, ou você está confiando na obra de Jesus? Eu sei que está perturbando na sua mente, então eu não tenho que fazer nada para ser aceito, não. Mas para a santidade, sim. Para ser aceito, não. Mas a página 2, que diz respeito a uma vida de santidade, sim. E a gente vai falar sobre isso. Mas não queira comprar Deus, não queira barganhar com Deus, não queira viver achando que... Exatamente quando Jesus conta a parábola do homem que vai para o templo e ele ora, Senhor, graças te dou porque não sou como os demais. Esse homem confia na sua performance. E o outro que ora como? Senhor, perdoa porque eu sou pecador. São duas realidades diferentes. Qual dessas você está vivendo? Qual dessas você está vivendo? Versículo 3 vai explicar um pouco melhor isso. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Esse texto é interessante. Versículo 3 vai explicar bem o que eu estou falando. Mais uma vez declaro que a todo homem que deixa circuncidar, que ele seja obrigado a cumprir toda a lei. Só falar uma coisa para você. A tradição judaica, ela tinha 613 leis. Você acha muito? Eu acho. 613 é muito. Para a pessoa ser considerada perfeita, ela tinha que cumprir as 613 leis. Eu moro longe daqui da igreja. Eu moro em Nova Cidade, para vocês terem uma noção. É longe, né? Daqui para minha casa existem várias semáforos. Agora tem um monte de o quê, cabelo? Radar. É um monte de radar daqui para lá. Eu pego a Avenida das Torres. Eu me amarro de voar, mas não dá para voar mais tanto. É pecado voar. Já cumpri uma das 613, enfim. Já estou imperfeito. Enfim, fiquei com vontade de voar, né? Mas vocês entenderam, deixa eu me corrigir agora. Mas eu quero dizer que daqui para casa existem muitas regras que eu preciso cumprir. Semáforo, faixa de pedestre, radar. Imagina que eu estou chegando em casa e lá perto de casa tem uma faixa e tem um sinal. E eu vou cumprindo toda a lei de trânsito. Chegando em casa, eu passo pela faixa com o sinal vermelho. Vamos dizer que tem um guarda lá. E aí ele encosta e diz assim, mestre, encosta seu carro, por favor, o documento do carro. Documento do motorista, por favor. E eu disse, poxa, seu guarda, o que houve? Ele vai dizer assim, olha, por favor, me mostre os documentos. Você passou um sinal, né? Eu disse, mas seu guarda, o senhor precisa ver que eu vim lá de Adriano, eu vim da igreja, seu guarda. Eu sou cristão. E eu cumpri todas as leis. Não, só nessa que eu descumpri. Eu cumpri as outras 25 regras de lei que tinham. Mas nessa, pertinho de casa, eu desconcentrei. O que o guarda, se ele for justo, o que ele vai fazer? Está aqui um presente para você, né? Ele precisa cumprir a lei. Volta para o texto. Mais uma vez declaro que
todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Se você errar impuro. Se você não cumprir uma das leis estabelecidas no Antigo Testamento, você é declarado injusto. Você é declarado pecador. A pergunta que fica é: você consegue cumprir as 613? Porque essa é a única condição para você ser aceito. Se você não consegue cumprir, você pode se ver livre, porque Cristo cumpriu por você. E agora você é declarado justo. Se você descumprir uma lei, você está fora, porque a regra de Deus é justa e perfeita. O que Paulo está dizendo é: se você for optar pelo caminho de cumprir a lei, você tem que cumprir todas. Mas o Evangelho de Jesus te traz liberdade. Sabe por quê? Porque agora eu posso entender que eu sou justificado não pela lei, mas pela graça. O versículo 4 diz isso. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Vocês que agora não dependem mais do sacrifício de Jesus, mas confiam nas suas próprias ações, vocês saíram da graça de Jesus, vocês caíram dela, vocês não permanecem nela. Versículo 5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Preste atenção, Paulo está falando sobre justiça, sobre agir com justiça, mas ele reconhece que não consegue cumprir a lei. Mas como é que ele ia ser declarado justo? Por meio do Espírito, guardamos pela fé a esperança da justiça. Cristo veio porque nós éramos incapazes de cumprir. Foi por isso que ele veio. E foi por isso que ele morreu na cruz. Porque nós éramos culpados e não tínhamos como ser libertos da nossa culpa. Nós deveríamos ir para o inferno distante de Deus. Mas Jesus veio e pagou pela nossa culpa. E agora a gente tem que entender que a gente é salvo pela obra redentora de Jesus. Não existe outra maneira. Porque se você quiser confiar na sua boa prática, você vai chegar à conclusão de que você nunca vai conseguir cumprir o que você se prometeu e comprometeu, mesmo bem intencionado em se comprometer. Você não vai conseguir. E se você descumprir uma, você vai ter que pagar por ela. E o salário do pecado é a morte. Se você descumprir um mandamento, uma das 613, você deverá morrer. Mas Jesus, que é o homem perfeito, que cumpriu todas as 613 leis, morreu. E ele é um justo que agora nos traz redenção. A vida guiada pela graça não é uma vida libertina, mas é uma vida vivida pelo Espírito, e não mais pela carne. Agora, por meio de Jesus, você é livre para dizer não, inclusive para o pecado. A liberdade, no nosso contexto, parece que é viver sem padrão. Quando a gente lê sobre liberdade nas redes sociais, nesse mundo, a gente acha que liberdade é viver desenfreado. A gente acha que liberdade é viver sem regra. A gente acha que liberdade é viver sem princípios. Mas se você acha que a liberdade é fazer tudo que te dá na telha, você ainda não entendeu que você está vivendo a pior escravidão possível. Eu vou repetir isso para você. Se você acha que liberdade é fazer tudo o que dá na sua telha, você ainda não entendeu que você está vivendo a pior escravidão possível. Porque fazer aquilo que eu quiser fazer é a maior escravidão que eu poderia me prender. Porque na verdade eu estou declarando que eu sou escravo das minhas vontades. E na verdade eu estou declarando que eu sou escravo de mim mesmo. E que eu sou escravo dos meus próprios apetites. Eu estou dizendo que eu sou escravo dos meus próprios desejos. A pessoa
acha que é livre quando ela dorme a hora que ela quer. Ela come o que quer, na hora que quer. Ela acha que isso é liberdade. Ela acha que liberdade é ela fazer o que ela quer com o dinheiro dela. E ela acha que ela vai estudar, se ela quiser, quando quiser. E ela acha que isso é viver bem. E aí ela acha que ela pode, inclusive, vir para a igreja. Mas que ela é livre, e não tem problema nenhum ela ir para o Boi Manaus. Não tem problema, eu sou livre. Mas essa pessoa ainda não descobriu que ela não consegue dizer não para os apetites dela. Ela é escrava. Essa pessoa ainda não percebeu que ela é escrava dela mesma. Ela não percebeu que ela está vivendo uma prisão. Porque quando ela tenta dizer não para alguma coisa que ela é inclinada a fazer, ela, no mínimo, se treme. Porque ela não consegue dizer não. E você é escravo de tudo aquilo que você não é capaz de dizer não. Você é escravo de tudo aquilo que você não é capaz de dizer não. Então, o que é liberdade segundo Cristo Jesus? É justamente quando você recebe a obra salvadora de Jesus, você tem condições agora de dizer não para aquilo que você quer dizer não. E de dizer sim para aquilo que você quer dizer sim. Aí você é livre. Inclusive, tão livre que você pode dizer não para Ele mesmo. Para aquele que te libertou. Mas se você disser não para aquele que te libertou, Ele é a fonte da tua liberdade. Se você dizer não para a sua fonte de liberdade, você volta à escravidão. E aí os seus impulsos mandam em você. E aí o seu estômago manda em você. E aí as suas mazelas mandam em você. E você está preso, porque não consegue dizer não. Você já disse que ia dizer, e você já disse que ia parar. Quantas vezes você é escravo? O que Jesus veio trazer para você é liberdade. Isso é genuína transformação. Agora nós estamos livres em Jesus. E agora, inclusive, a gente consegue procurar a Deus. Porque na escravidão a gente não conseguia procurar a Deus. Porque eu até dizia, vou à igreja. Mas os meus apetites vinham e me dominavam e eu não conseguia. Eu estava bem intencionado em ir, mas eu não conseguia. Mas agora, com a liberdade que você tem em Jesus, você sabe e pode ser livre. Completamente livre pela obra restauradora de Jesus. O religioso, ele no fundo guarda a sensação de que ele pode perder a salvação. Porque se a salvação depende dele, e ele se conhece, e ele sabe que erra, então ele tem medo de perder. Porque depende dele, está na mão dele. Mas a pessoa que compreende o Evangelho sabe que não depende dele, depende de Cristo. E ele jamais pode perder algo que não é dele, mas que recebeu por meio de Jesus Cristo. O religioso, ele tem medo porque ele acorda salvo, mas ao longo do dia, no final do dia, ele se vê perdendo a salvação. Depende, parece que do humor de Deus, depende de como Deus vai encarar aquilo. Versículo 7, para a gente caminhar para o final. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? É triste ver que alguns de nós, que conhecem Cristo, que corriam bem, parece que chegou algo na vida deles que está impedindo eles de obedecerem à verdade. É triste ver que alguns de nós começávamos bem. Acho que talvez por falta de amadurecimento, como foi os Gálatas, se desviaram da liberdade proposta pelo. É muito importante você
começar bem na vida cristã. Mas mais importante que isso é você terminar bem. De continuar com a liberdade. Preste atenção que a liberdade em Jesus, ela implica obediência. Porque teve gente que deixou de obedecer, mas os que permanecem obedecem. Mas não obedecem porque são punidos e castigados. Obedecem porque são gratos pela obra que Jesus fez, que a gente reconhece que não conseguiria fazer. Versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Ou seja, se tem gente persuadindo você para viver, sair da liberdade, saiba de uma coisa, que essa persuasão não provém daquele que o chama, ou seja, não provém de Deus. Versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo? É que quando a gente que está aqui na igreja e vivendo o evangelho no pequeno grupo, vê que os outros não estão vivendo a liberdade, ou desculpa, vendo que eles estão vivendo outra coisa que não é evangelho, isso é contagioso. Por isso que o meu pedido para você é: permaneça, se empenhe, porque as pessoas estão observando você. Assim como o mau testemunho é contagioso, o bom testemunho também é contagioso. Você que estava vivendo um compromisso com a igreja, com o evangelho de Jesus, e por algum momento algo está impedindo você de obedecer, isso precisa ser corrigido. Você precisa lembrar da obra salvadora de Jesus por você. Versículo 10, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Dura essa palavra, hein? Deixa eu pular o versículo 12 aqui. Quando a esses que os perturbam, quem dera que eles se castrassem. Pesado, Paulo, hein? Será que ele saiu do Espírito aí, né? O que ele está dizendo é: já que vocês querem retirar uma pequena parte, por que vocês não cortam tudo logo, né? Mas na verdade, o que ele está querendo dizer é que dentro daquela cultura existiam sacerdotes de outros deuses que, para serem sacerdotes, eles se castravam. O que Paulo está querendo dizer, já que vocês querem viver uma outra fé, vão para ela, se castrem logo. Vocês não estão percebendo que vocês estão pregando um falso evangelho? E se vocês querem viver o falso evangelho, se castrem logo. É essa dura palavra que Paulo está querendo nos dizer. Agora eu volto para o versículo 11 para a gente encerrar. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. E eu queria terminar com esse pequeno trecho que Paulo diz que a cruz é um escândalo. A cruz é um escândalo. Porque se a salvação é por nossos méritos, então eu sou digno. Mas já percebeu que o que a gente canta é que só Ele é digno? Porque só Ele pode fazer a obra aqui. Então é só Ele que nós devemos glorificar. Por que você acha que a salvação não depende de você? Por que você é digno? Porque se a salvação depende de você, você tem algum mérito. Você tem alguma parte importante de mérito. E aí o que Paulo está dizendo é que a salvação é feita somente por meio de Jesus. E por isso, só Ele é digno. O Evangelho ele é escandaloso porque ele ofende o orgulho humano. E ele ofende a autonomia do homem. Porque tudo que nós queremos chegar no final do dia, no final da semana, é dizer: eu consegui. Nós queremos encher os nossos peitos e dizer: eu fiz por merecer. Aí ele é escandaloso porque, em se tratando de ser aceito por Deus, você vai perceber que você não fez nada. E por isso você não tem do que se envaidecer, mas somente agradecer. E esse gesto de um agradecimento voluntário se chama adoração. As pessoas, elas se preocupam
Porque dá para perceber, ou elas levam a entender que é muito simples, então. É muito simples. Feitos humanos levam à vaidade, mas o feito de Deus nos leva a uma vida de arrependimento. Feitos humanos nos levam à vaidade, mas o feito de Deus nos leva a uma vida de arrependimento. Talvez você diga assim, então quer dizer que as minhas atitudes não importam? De modo nenhum. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que primeiro Deus veio mudar a sua natureza, para que com a sua natureza mudada, você possa ter uma nova conduta diante de Deus. Nós vamos participar de um momento muito significativo, que é o momento da ceia do Senhor. E esse momento nos faz lembrar da obra de Jesus, que foi derramada na cruz para nos redimir do pecado. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você o que tem. Um dos elementos é o pão, que nos faz lembrar que o corpo de Jesus foi rasgado, foi cortado e foi totalmente dilacerado, porque nós nunca conseguimos cumprir a lei. E o fato de nós sermos desobedientes, inseguros, inconstantes, levou Jesus para a cruz. Ele veio pagar o preço e cumprir aquilo que nós jamais tínhamos conseguido cumprir. Um outro elemento que temos na ceia do Senhor é o vinho, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado. Percebe uma coisa que é derramada? É exatamente, o sangue de Jesus foi totalmente lavado. E representa que tudo que era possível do seu corpo ser extraído, foi extraído. Isso também significa o tamanho do sacrifício e do amor de Jesus por mim e por você. Eu queria convidar você a orar antes de participarmos desse momento. Eu queria convidar aqui a Eline para vir à frente. Eu queria convidar a irmã Vânia. Eu queria convidar o Natan e a Eliane para virem aqui. Nós vamos orar nesse momento. Pode ficar aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você conversasse com Deus. Se você não tem certeza da sua vida eterna em Jesus, eu queria que você conversasse com Deus sobre isso. Se você continuar achando que a vida eterna depende das suas obras, você nunca terá segurança de que estará face a face com Deus. Mas se a partir dessa noite você entender que é a obra de Jesus que te leva a Deus, hoje você pode ter certeza de que a sua vida está entregue às mãos dele. Para que você faça isso nessa noite, o coração precisa estar arrependido. E eu quero convidar você a orar. E eu quero sugerir uma oração para que você faça nesse momento. Senhor Jesus, eu reconheço que eu não consigo cumprir as leis estabelecidas. E eu sou pecador. E eu sou uma pecadora. Mas obrigado por vir e cumprir tudo o que foi estabelecido. E agora, por meio da tua justiça, eu posso ser considerado justo. Eu posso ter uma nova vida. Uma vida longe do medo, do castigo, longe da culpa do castigo, mas uma nova vida livre em ti. E agora, Senhor, eu aprendi que eu posso agora fazer as escolhas que
guiadas pelo teu Espírito. E essas escolhas não me trarão morte, não machucarão as pessoas do meu redor, mas serão escolhas que trarão vida. São escolhas que vão abençoar os que estão próximos de mim. E assim eu vou descobrir o que é vida de verdade. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero dizer para você que você recebeu a vida de Jesus. E que agora você tem uma nova vida. E que você está livre em Jesus. E agora as coisas que você não conseguia dizer não, você pode dizer não em Jesus. Eu quero convidar você a participar desse momento. Eu espero que o seu coração esteja rendido com a seguinte consciência: obrigado, Senhor, por me trazer de volta para Deus. E eu posso participar disso, não pelo meu mérito, mas por aquilo que o Senhor fez. Isso gera no nosso coração uma profunda consciência de pequenez, de incapacidade, mas também de gratidão. Vai poder distribuir os elementos. Você é convidado a participar da mesa do Senhor com esse coração, um coração contrito e arrependido, que reconhece que não tem como acessar a Deus pelo seu esforço, nem pelo meu. Mas se hoje eu posso participar da boa vida que o Senhor tem para mim, foi somente porque Ele pagou um preço muito alto para nos trazer de volta. Nós vamos cantar e a gente vai poder distribuir os elementos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Se você puder, fique em pé, vamos cantar. Foi ali pela fé. A plenos pulmões, vamos cantar o mais forte que você puder. E agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Talvez você possa se perguntar, pastor, então você cumpre todas as leis? Meu irmão, fica bem claro. Não cumpro. Então só pode participar desse momento os santos, os perfeitos. Não existe nenhum de nós que é encontrado perfeito. Mas o que nos torna aptos a encontrar com Deus na eternidade? Arrependimento. Aqueles que sabem que pecaram e estão arrependidos. Então estão aqui na frente os perfeitos. Não, estão aqui e juntos toda essa igreja estão os redimidos. Quem são os redimidos? Aqueles que foram perdoados. E agora você pode resplandecer a face de Deus, porque Ele está tão próximo de você, que quando as pessoas olharem para você, elas vão se deparar com o Deus que vive em você. Porque agora a sua nova atitude será uma atitude que vai glorificar ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, que nos permite celebrar esse momento de relacionamento e estreitamento contigo. Obrigado, Deus, pelo pão, pelo vinho, nos fazem lembrar do sacrifício, mas também nos lembram que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está entre nós, vivendo por meio da sua igreja, e a sua igreja tem uma missão de ir por todos os lugares, por todas as salas de aulas, por todas as escolas, por toda a vizinhança, refletindo esse amor gracioso que nós recebemos, até que todos os povos da terra estejam diante do Cordeiro, adorando ao Senhor, como os nossos corações já estão nesse momento. Obrigado, Pai. Alguém ficou sem receber um dos elementos? Pode levantar a mão, a gente vai até você. Acho que todos receberam, né? Deixa eu ler a palavra de Deus, diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer do pão.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos beber do cálice. Obrigado, Senhor. Porque a expressão de que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado é que o Senhor nos convida para participar de um banquete. E os elementos do qual nós nos apossamos é do próprio Cristo, que foi entregue como cordeiro. Senhor, que especial fazer parte disso. Nós somos agora uma família, e por isso podemos chamar a Deus de Pai e aos outros de irmãos. Uma família que vive com as suas dificuldades, limitações, mas rendidos e redimidos em Jesus, perdoados, libertos, para viver uma nova vida em Ti. Eu tenho certeza que hoje algumas pessoas começaram essa nova vida, Pai. Fortalece os seus passos, dá a eles a certeza em seus corações que no momento em que o Senhor os chamar, eles estarão face a face contigo. E que nós temos a certeza, porque não depende de nós, depende do que Cristo fez, e Ele cumpriu. E agora nós somos aceitos. Que nós possamos prosseguir em obediência e que nada nos impeça de obedecer. Se existem aqui pessoas lutando, Pai, para viverem essa vida de obediência, que elas possam lembrar-se da cruz e da ressurreição de Jesus. E eu tenho certeza que as suas vidas serão revivificadas. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém, amém, amém. Obrigado. Depois você pode deixar aqui à frente o material e os recipientes. Nós vamos continuar louvando. Eu quero convidar você a louvar com a gente. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela.
Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Lugar de honra, todo lugar de honra. Que o Senhor Jesus possa tomar o lugar de honra na sua vida. Que você possa levar a mensagem, refletir a glória dEle com a sua vida, onde quer que você esteja. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa na presença dEle, que Ele cuide de você todos os dias. Saiba que a mão do Senhor é sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Até o próximo domingo, nós estaremos aqui. Deus a todos abençoe.